Nós passamos 8 dias no Texas, conhecemos 8 cidades diferentes e nesse vídeo nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho do nosso roteiro, como nós planejamos essa viagem. E o mais importante, pessoal, a gente planeja de acordo com aquilo que a gente acha legal. Então, por exemplo, eu gosto de ir em alguns lugares históricos e não é só pela história, é um lugar histórico que aquela história faça sentido para mim. E a Jéssica tem as preferências dela também, ela gosta de ir nos lugares onde nós vamos comer bem, então isso entra no roteiro nosso. E também tem uma questão orçamentária, que às vezes também a gente tá meio sem grana, né, amor? Então a questão orçamentária ela entra também na hora que a gente está planejando o roteiro. Duas observações, eu vou fazer de tudo para não cortar e editar esse vídeo, então vai ser um bate-papo mesmo. Pode ter algum erro aqui, tipo a gente gaguejou e tudo mais, mas vai ficar, relevem. E o segundo ponto é que a nossa viagem não foi uma viagem para turista. A gente não conheceu nenhum museu, para vocês terem ideia. Nós tentamos fazer uma viagem assim, como se fosse assim, a gente queria se sentir um morador, uma pessoa do Texas. Então, a nossa viagem foi uma viagem bem assim, tranquila, sem muita obrigação de ter que ir para tal lugar, em tal horário, sem ter que acordar cedo demais. Vocês vão conseguir entender. Isso, e até os lugares históricos que eu mencionei são lugares históricos que fazem parte do cotidiano daquelas pessoas, né? Obviamente, nós vamos falar mais na frente, tem um momento que eu tive no local onde o Kennedy foi assassinado, né? E mesmo assim, porque aquilo faz parte do dia a dia das pessoas. Foi um acontecimento específico que aconteceu num determinado local lá. Então é com base nisso, beleza? E vamos começar pelo começo, amor. Nosso primeiro dia, nossa chegada e a nossa programação de chegada, né? Eu tive que fazer uma colinha aqui. Nosso primeiro dia foi basicamente uma ambientação. Nós chegamos bem cedinho, por volta de 7, 8 horas da manhã. A nossa passagem pela imigração foi muito tranquila. Eu acho que a gente não ficou nem 20 minutos na fila. A nossa conversa também com a agente, que era uma moça, uma agente de imigração, foi muito tranquila. E no nosso primeiro dia, a gente dedicou ele para a gente se ambientar. Nós pegamos o carro no aeroporto, no segundo vídeo a gente fala sobre o carro. Mas nesse primeiro dia, o que nós fizemos basicamente? A gente tomou um cafezão americano no IHOP, que era uma experiência que a gente realmente queria viver, um café americano com bacon, com café à vontade, com aquelas moças que chegam com a canecona lá, o bule de café e enche o refil do café na nossa mesa. E nós fomos conhecer lojas, andar de carro pela cidade, para entender como o trânsito funcionava, para entender o local que a gente ia ficar. Foi basicamente um dia de ambientação. Foi muito bom e a gente recomenda. Se você está indo para os Estados Unidos, seja a primeira ou a milésima vez, se você tiver a sorte de chegar lá de manhã, tome um café americano. Nós fomos a lojas, a gente foi nesse primeiro dia a loja de coisa country, a Walmart, essas lojas de departamento, a gente ficou andando, a gente pegava o carro, andava, vamos parar ali, vamos parar naquele outro, vamos... Foi assim, o primeiro dia. Mas havia um objetivo, inclusive. Nas lojas de artigos country, que nós visitamos 2 lojas pela manhã, a Jéssica já queria uma bota. Então assim, a gente foi, ela estava disposta a comprar uma bota para usar lá, então ela compraria a bota até o final do segundo dia. Então, na manhã e na parte da tarde do primeiro dia, nós visitamos pelo menos umas 3 ou 4 lojas de artigos country. E além disso, como era no meio do caminho, falou assim, tem um Walmart ali, vamos ver o Walmart, e outras 2 lojas de departamento que nós achamos massa lá, que é a Target e também a Marshall, né? A gente entrou também na Dollar Tree nesse primeiro dia. Isso. Não gostei muito, achei... Mas, igual os 1,99 aqui no Brasil. Eu achei que não vale a pena trazer essas coisinhas pra cá, não. E nós fomos também em uma rede de fast food muito conhecida por lá, que é a Whataburger. Isso, aí nós fomos comer, porque deu a hora do almoço, deu fome, né, amor? Acho que a gente comeu mais algumas coisinhas ao longo do dia, mas isso aqui foi o que mais me chamou a atenção. Então, vocês percebem que o que a gente buscou aqui foi fazer coisa que o pessoal de lá faz. A gente foi na rede que eles costumam ir pra tomar café, pra comer hambúrguer, pra comprar coisas. Tinha um pânico, assim, eu não quero fazer coisa de turista. Às vezes eu pesquisava assim no chat, no Google, determinado estabelecimento é um estabelecimento que muitos turistas frequentam? Se a resposta fosse sim, eu deixava de lado. Mas toda viagem nossa, assim, até dentro do Brasil e outros lugares que a gente já foi, né? Outros países que a gente já foi. Um detalhe aqui que eu acho que vai fazer muita diferença é que como que eu organizei, como que eu selecionei os locais que a gente ia. Eu pesquisava no Google Maps. Eu fiz uma pesquisa, eu baixei um mapa inteiro de Dallas, de Fort Worth, de todas as cidades que a gente conheceu. E eu tive o cuidado de pesquisar estabelecimento por estabelecimento, olhar as avaliações e selecionar e favoritar, na verdade, os que tinham uma avaliação melhor. E eu tinha o cuidado de ler as avaliações e estavam todas em inglês, então eu tinha que traduzir. O pessoal até comentava assim, toda vez que eu saio do trabalho, eu vou em determinado local.
Aí eu pensava, é esse que eu quero, porque se a pessoa trabalha e saiu do trabalho e foi lá, porque é lá que ele vai todo dia. Então o que eu fiz foi favoritar estabelecimentos, lojas, restaurantes, tudo, farmácia. Eu colocava um íconezinho para cada coisa, tipo, para restaurante eu colocava um sanduichinho, aí eu favoritava no meu Google. Para loja eu botava uma sacolinha de compra e já favoritava. Aí quando a gente tava lá, tipo, na região, eu abria o Google Maps, olhava o que eu já tinha favoritado e falava, ó, tem uma coisa daqui a, sei lá, 10 minutos, vamos para lá. Foi isso que eu fiz. Isso foi o primeiro dia, então foi mais uma ambientação mesmo, eu tava de carro, a gente pegou o carro que a gente alugou, eu tava pegando a mãe. No segundo dia, o que é super simples, viu pessoal? Eu fiquei impressionado assim na simplicidade que foi. No segundo dia nós fomos para uma cidade menor lá perto de Dallas, né amor? Uma cidade chamada Tyler. Tyler estava mais ou menos 100 milhas, depois vocês conferem aí mais ou menos o tanto que é. Foi um chão bom, mas foi uma viagem super agradável e lá nós passamos por uma rede também dessas de parada assim, é a chamada Buc-ee's. Mas quando você pensa numa rede de parada aqui no Brasil, a primeira coisa que vem à sua cabeça é vou ser extorquido, eu nem ia falar o nome da marca, vou ser extorquido porque tudo é caro e de péssima qualidade porque o salgado está lá pelo menos há uns 5 dias dormindo, né? Acontece que nós chegamos nessa rede, lá é maravilhosa, tudo é muito bom, assim, pelo menos as coisas que nós experimentamos, eu acho de excelente qualidade, e lá tem um sanduíche que é feito lá, o tempo inteiro tá sendo feito, eles vão revezando lá o que eles fazem, de carne de boi, carne de porco, aves, né? E vem com aqueles molhos que eles comem lá, tipo um barbecue mesmo, um sanduíche de uma carne lá no barbecue lá. Fantástico. E aí de lá, desse Buc-ee's, nós terminamos de chegar na cidade que a gente tinha que ir, que é Tyler. A gente já tinha programado de ir para essa cidade, a gente saiu daqui do Brasil com um plano das cidades que a gente queria conhecer. E um ponto interessante é que você lembra, amor, que a nossa intenção era fazer uma road trip. A gente iria cruzar o Texas, assim, andando de carro e parando em cidades. Isso. Só que aí eu percebi que isso não seria muito vantajoso. A gente ia ficar... muito tempo dentro do carro. Demais, tipo, a gente ia ficar 8 horas dirigindo dentro do carro, ia ser muito cansativo. Eu achei que a gente não ia aproveitar tanto a viagem. Eu sei que tem gente que é mais aventureiro, que gosta desse tipo de viagem, de ideia, mas não é o nosso perfil. Então o que a gente fez foi escolher uma cidade localizada, bem localizada. Nós ficamos em Grand Prairie, é uma cidade que fica entre Fort Worth e Dallas, ela tá meio que a 30 minutos de cada cidade. Então, todos os dias a gente saía do nosso hotel, pegava o carro, dirigia até onde a gente queria e no final do dia a gente voltava. Mas, pessoal, quando a Jéssica fala que Grand Prairie estava no meio da cidade, dá a impressão, assim, que a gente pegava uma rodovia e tudo, até pegava, mas é tudo conurbado lá. É como se você Exatamente, é como se você estivesse ali naquela região metropolitana de Belo Horizonte ou de São Paulo, sabe? Que você não sabe onde começa uma cidade, onde termina a outra, tudo integrado, muito comércio. Uma das coisas que impressionou muito a gente lá é a atividade econômica, né, dos Estados Unidos. Mas voltando então ao segundo dia. Então ele falou desse segundo dia, a gente gastou mais ou menos 2 horas para chegar até Tyler, do lugar que a gente estava hospedado, do hotel de Grand Prairie. Isso, e lá em Tyler nós fomos comer. Isso. E aí nós fomos comer num lugar sensacional lá. Como é que chama, amor? Stanley's, que é tradicional, é histórico e tudo. E pela mesma lógica, eu pesquisei esse restaurante no Google Maps, estava cheio de avaliação de morador local. Morador é local, tanto é que na hora que a gente chegou lá, né, o pessoal tava com os uniformes de empresa, era horário de almoço mesmo que a galera tava comendo. E o mais interessante é que era um restaurante simples, ele não tinha uma grande estrutura, era um restaurante de dia a dia. E tinha muita gente que ia lá, pegava a refeição e ia pra casa. Ou, sei lá, pro trabalho, alguma coisa assim. Fomos também em uma cafeteria chamada Brad's Coffee. Essa foi mais ou menos, assim, era uma cafeteria bem intimista, montada por gente de lá mesmo. Eu pedi um cappuccino, mas assim, foi legal a experiência. Isso, mas é porque não é que ela era ruim, é porque ela não tinha nada de excepcional. Mas muito boa dentro do padrão de qualidade lá que nós vimos. Vamos deixar um detalhe aqui, amor. Vou dizer sempre, mas acho que em quase 90% das vezes a gente dividia a comida. Ah, sim. Porque lá as porções são muito grandes. Na verdade, até aqui no Brasil, quando a gente pede um hambúrguer, né? Vem aquele hambúrguer com a batata frita. Dependendo do lugar que a gente já conhece, a gente só pede um e divide e come as batatinhas, o hambúrguer já tá de boa. E lá a regra foi a mesma, pra mais, porque as porções são imensas. Gigantescas. E a gente acaba que quer provar um pouquinho de cada coisa. Então, se eu peço um hambúrguer inteiro, eu não vou conseguir comer mais pelas próximas 5 horas. Então, a gente preferia dividir pra gente provando um pouquinho de cada coisa. E mesmo assim, era muita comida. E a gente, voltando pro segundo dia, tá uma loucura. Mas voltando, a gente também foi, nesse segundo dia, em lojas. Em lojas, a gente entrava na Cavender's, que eu descobri que não falando é Cavender's, né? Cavender's. Lá que é uma loja de produtos country. Lá eu comprei a minha bota, e aí eu consegui usar a minha bota no restante da viagem. A gente também foi em outras lojas de departamento, e foi nesse dia que nós conhecemos
a Marcha e o Urso. A gente A brinca Marcha que é e o Marcha e o Urso. Na verdade, é a Marshalls. Foi a nossa loja de departamento preferida. Isso, porque nós vimos lá que lá é falaram pra gente que o que sobra do Outlet ainda vai pra Marchas. Aí eu cheguei lá, comprei 4 camisas da Tommy por $10. Saiu a R$2,50 cada camisa. E eu ainda pensei assim, será que se a gente rodar um pouquinho eu não acho um pacote com 6, pelo menos? Nada tava bom pra ele. Mas nós fomos em outras lojas também, na Target, na Ross, não me lembro mais. No Walmart também, né? É, mas a gente gostou mais da Marshalls. A qualidade das peças eram melhores, o valor estava melhor, então acabou que o que a gente comprou da Marshalls. Isso. No primeiro dia nós fomos no Outlet, já no final da tarde, não foi, amor? Foi na Ross. Isso. E em alguns outros, era um Outlet com várias lojas lá e tal, e o pessoal sempre fala que o preço lá é mais barato e tudo, é mais ou menos 30% mais barato do que aqui. Não era na Ross, nós fomos no Outlet em Grand Prairie. Na verdade, um Outlet, não é loja de departamento. Vamos supor que é a loja da American Eagle. É a loja da American Eagle, não é uma loja de departamento exclusiva da marca. Peças. Nike, uma loja da Nike, uma loja da Puma, isso, mas tudo Outlet. E mesmo assim, os valores 30% abaixo daqueles valores médios que a gente vê aqui no Brasil. Mas na Marcha, os valores são pelo menos 50% para menos, o que eu particularmente gostei mais. Ok, segundo dia foi mais ou menos isso, né? Isso, então nós fomos a Tyler, voltamos. A gente parou Aí na volta a gente parou de novo no Bocuse, comemos mais sanduíche, porque o Bocuse era... Muito bom. Mais. Não é uma parada de beira de estrada, mas ganhou na nossa viagem aí o conceito de restaurante. O Bocuse é imenso, tem bombas de gasolina assim que você perde de vista. Acho que deve ter umas 50 para 100 bombas de gasolina. E dentro do Bocuse há uma loja que é muito grande. Tudo que você quiser comprar tem lá. E tudo de qualidade. Tudo de qualidade. Ao contrário de certas redes que estão à beira das estradas aqui no Brasil. O banheiro também é incrivelmente limpo. Dizem que o banheiro do Bocuse é o mais limpo, não sei se dos Estados Unidos ou do Texas. No terceiro dia nós fomos para Fort Worth. Beleza. Aí Fort Worth já é próximo, né? Ali não foi uma grande viagem, foi só atravessar aí, né? 30 minutos, E lá é famoso porque lá que tem o desfile do gado, os Longhorns, e nós achamos bem bacana. É o seguinte, tem o horário certo todo dia que passa o desfile de gado lá e o pessoal vai para lá para ver, mas não é nada muito demorado, eu achei bastante objetivo, o pessoal conta uma historinha lá, há uma representação daquilo que foi feito, eles explicam o contexto histórico de como aquilo foi feito e o quanto o mercado de gado e a condução de gado de um lugar para o outro nos Estados Unidos era importante, né? Até por causa da alimentação também, como meio de transporte, como meio de levar as coisas, né? De transporte de coisas e pessoas. Então, muito bacana essa nossa experiência lá. Fort Worth ele é preservado historicamente e ainda tem algumas coisas que a gente percebe que são novas, que foram construídas para dar essa identidade de coisa country. Na verdade, esse lugar que a gente fala, que a gente foi em Fort Worth, é o centro histórico de Fort Worth. Ele é muito preservado. Mas a cidade de Fort Worth, ela é grande, tem muitos habitantes, acho que mais de 1 milhão, acho que 1 milhão, né? Mas esse centro histórico é muito preservado e é lá que o pessoal faz aquelas fotos bonitas naquela rua que parece que você tá no Velho Oeste. Essa imagem de Texas que a gente tem é de lá, de Fort Worth, né? Essa ideia assim mais caricata mesmo, né? Antes de chegar em Fort Worth, a gente parou para comer, a gente fez lanche no Whataburger de novo, porque a gente tinha gostado demais. A gente parou na Marshalls, na Ross, no meio do caminho. Nossa viagem, a gente falava assim, vamos para Fort Worth, mas vamos parando no caminho? Se tiver uma coisa legal, a gente para ali. Foi basicamente isso, assim, a gente não tinha um compromisso de estar lá às tantas para fazer tal coisa, porque senão ia dar errado, não tinha ninguém esperando, não tinha nada disso. E foi em Fort Worth que nós fomos no Rodeio Exchange, que é uma casa de line dance e dança de salão. Isso, inclusive a nossa instrutora lá é Márcia, né? Ela vai todos os anos para Las Vegas, existe aquele concurso de dança, de não sei o que lá, e ela ganha, ela é super premiada nesse trem. Então, ou seja, é uma das melhores dos Estados Unidos, inclusive, nesse negócio. Lá em Fort Worth, existem várias casas de dança. Uma outra que também tem lá, que é famosa, é a Billy Bob. Acho que é Billy Bob. Nós não fomos nessa, por quê? Porque, segundo o senhor Google, a Billy Bob é uma casa em que os turistas costumam ir mais. Ela é mais voltada para o turista. Então, como eu pesquisei e vi que essa aqui era mais frequentada por moradores, nós preferimos ir na Rodeio Exchange. Vimos moradoras lá fazendo line dance, uma gracinha. Elas vão toda semana para fazer dança. É pessoal que mora lá mesmo. Inclusive umas senhoras lá que eu acho que de manhã elas devem estar na aula de pilates e à noite elas estão lá dançando line dance. Nós dançamos, pagamos por uma aula, né? Por uma aula. Isso, e aí a aula lá dura 1 hora e foi super bacana. E vi também uma apresentação de uma banda de honky tonk. Sensacionais os músicos.
how I got to Memphis. Ooh, that's how I got to Memphis. Inclusive, eu estava conversando com o meu professor de guitarra e falou que o Ed Mota disse numa live aí algum tempo atrás que um músico mediano dos Estados Unidos ele tem uma qualidade de um músico profissional nosso brasileiro aqui, entendeu? Alguma coisa assim. Não briguem comigo, briguem com o Ed Mota. Aí, no final do dia, nós jantamos no Taco Bell. Por quê? Porque nós ficamos até tarde em Fort Worth. Embora a gente estivesse em uma localidade que é uma metrópole, lá as coisas costumam fechar cedo. Então, quando a gente estava indo embora de volta pro hotel, a gente teve que parar onde que dava para parar. Nós paramos no Taco Bell. E foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. Aí nós pegamos uns burritos, que nada mais é do que arroz com feijão enrolado no Rapidez. Mas tava bom, o meu tava cheio de queijo. Não, tava bom demais. E no terceiro dia nós pegamos a estrada para ir mais longe de novo. Nesse terceiro dia nós fomos em Waco, porque aí sim, como eu falei com vocês, nós fomos em alguns lugares que tem um certo significado histórico para mim, né? Embora a gente não vá a museus. Eu queria dar uma volta lá nas ruas de Waco, lá, porque era justamente onde aconteceu o incidente lá do ramo davidiano, né, que a ATF foi lá, que o pessoal tinha montado uma seita lá, né, David Koresh montou uma seita, e aí eu queria conhecer de perto lá o que aconteceu. E chegamos lá, estava tendo o tal do Spring Break, e aí nós vimos, estava bem movimentado, o pessoal das imediações estava lá. Lá em Waco tem uma cafeteria chamada Magnolia. Essa cafeteria é tipo um ponto de referência. Ela é muito grande, ela é tipo temática, o pessoal gosta de ir pra lá pra passar o dia, pra fazer um piquenique, é muito grande mesmo. É adquirida por um milionário que tem um programa de televisão ou um canal no YouTube, não sei, e ele estava lá entrevistando o povo para saber o que ele faria com os 2 silos gigantescos que tinha dentro dessa estrutura da cafeteria. Aí nós ficamos lá sapeando um pouco, prestando atenção nas coisas. Tentava conversar com o povo, o que tá acontecendo aqui e tal. Era um grande evento mesmo. Acho que nós nem fizemos imagem desse dia. Foi massa que eu parei um americano, perguntei pra ele o que estava acontecendo, ele falou assim, eu não sei direito, estou aqui porque minha mulher me trouxe. Lá no Brasil é igual. E ele também falou, tô aqui porque minha mulher me trouxe. Eu tô aqui porque minha mulher me trouxe, exatamente. Mas antes de chegar em Waco, nós paramos em uma churrascaria. Não é churrascaria, em uma barbecue, né? É isso. Que foi muito boa, em Hillsborough. Isso. E aí, pessoal, quando a gente fala o barbecue, é porque é um pouco diferente do nosso churrasco aqui, tá? É carne na brasa, mas o deles lá é feito primeiro com a lenha, né? Parece que é lenha de eucalipto ou outra madeira que eu não sei o que é. Ela vai defumando e a carne fica 12 horas, porque primeiro queima a lenha, depois a lenha vira brasa e termina de queimar e tudo. Fabulosa comida, a carne macia, o tempero maravilhoso, não é, amor? E esse lugar que nós paramos foi, de novo, um local que estava muito bem avaliado, estava marcadinho no meu Google Maps. Aí na hora de ir para o Waco eu falei, esse aqui tá no caminho, vamos parar? Acho que vale a pena. Paramos, o local era simples, as mesinhas ficavam esparramadas assim, ao ar livre. Tinha gente que pegava o lanche e levava para casa ou para o trabalho, não sei. Os magnatas lá, os caras nos carros gigantescos, terno e gravata, só magnata. E o negócio parece um trailerzinho assim, parece, sabe? muito simples. Mas maravilhosa a comida lá, maravilhosa a comida. Inclusive fiz o review dele no Google também. Lá também nós fomos, amor, no Terry's Barbecue, Sim. em Waco. Isso já foi no final do dia, depois da gente ter almoçado nesse restaurante. Esse restaurante que nós fomos era o Rise and Smoke. Isso, Rise and Smoke, e é na estrada, não é em Waco, é antes de chegar em Waco um pouco. Não é exatamente na estrada, é em uma cidadezinha que fica no caminho. Isso, lembra? A gente entrou na cidadezinha. A cidadezinha era um charmezinho, assim, ó, toda... mas Tyler que nós conhecemos, essa cidadezinha por onde nós passamos, e Waco também, fabulosas, né? Aquela ideia, assim, quando a gente vê de filme americano, aquela ideia daquelas casinhas com aqueles gramados na frente, tudo lindo, tudo maravilhoso. E de uma tranquilidade, uma segurança. E aí, enfim, nesse dia a gente parou no Bookies, parou em loja, parou em cafeteria, eu comprei um fudge também, que é uma comida típica de lá, que não gostei muito não, mas fazia parte doce, da experiência. E com caramelo salgado, o doce é muito doce e o caramelo salgado super salgado. Mas fazia parte da experiência. Ok? Isso, né? No quinto dia nós fomos para Dallas. Quarto dia já. Esse é o quarto. Esse era o quarto. É o quarto dia. Tá, isso. No quinto nós fomos para Dallas. Ficamos em Dallas mesmo. E já era. Aliás, a gente estava, como nós falamos, em Grand Prairie, que era na região metropolitana de Dallas. E aí sim nós fomos para Dallas de verdade. Que eu gostaria muito, que eu queria muito, pelo menos ver o local onde aconteceu o incidente lá com o Kennedy. E aí o nosso dia foi do mesmo jeito. A gente pegou o carro e falou, vamos para Dallas. Lá a gente procurou um lugar para almoçar, de acordo com o que eu já tinha marcado no meu Google Maps. Nós acabamos escolhendo um restaurante mexicano chamado... Tex-Mex, né? A gente comeu um Tex-Mex. O estilo de comida que eles falam lá, que é a influência mexicana, com o que eles pegaram lá do Texas. Nós fomos no El Fênix, que fica no centro de Dallas.
Muito bom também. Nós fomos também nesse dia em uma loja de coisa de carro. Eu só sei que eu fui parar em uma loja de coisa de carro que eu não tava entendendo era nada. Eu tenho um amigo, um abraço pro Michelin, que ele pediu uma camisa do Monkey Gas Garage. É um camarada que tem um programa no YouTube aí, o Loud and Furious, um trem assim, parecido com o Fast and Furious lá, com o Velozes e Furiosos. E eles fazem aqueles negócios de reforma de carro e tudo. E aí nós fomos lá nesse lugar lá, o lugar até massa, mas assim, aí os americanos também eles cobram pra tudo. Tem o dia que o cara tá lá dando autógrafo, tirando foto, e aí tem que pagar pra ver, tem que pagar pra ver os carros do cara, o cara tem Ferrari, o cara tem isso, eu tô nem aí pras Ferrari dos outros. Eu fui lá, achei massa assim a garagem, vi uns modelos antigos lá, tirei umas fotos porque eu tava lá. Mas beleza, foi legal, mas não fiz muita questão não. Mas foi massa a viagem no final das contas. E comprei a camisa pro meu colega e cobrei dele, porque nós não trouxemos nada pra ninguém. Mas assim, um detalhe sobre Dallas e sobre as cidades do Texas é que não são cidades em que é possível caminhar, passear a pé. A gente tem que fazer quase tudo de carro. Eu estranhei isso quando cheguei no centro de Dallas, porque eu falei, vamos estacionar o carro aqui, vamos bater perna. Eu achei que isso seria possível, do mesmo jeito que a gente faz isso, no centro de BH, no centro de São Paulo, mas isso não é comum, tá? Obviamente, São Paulo, BH e Rio e todos os grandes centros do Brasil, a gente sabe que para andar a pé hoje também é quase proibitivo pela questão da violência, né? Mas lá não tem o problema da violência, mas lá tudo é longe. Os quarteirões são muito grandes, então, e tem muita área de estacionamento, então não faz muito sentido para eles andar a pé. Eles fazem tudo de carro. Então você vai para onde você tem que ir de carro, resolve, pega o carro e volta para casa. Agora eu particularmente achei muito bom, porque como não tem muita gente na rua, nessa região do Texas toda é muito silencioso, né, amor? E o pessoal muito educado e tal, mas essa questão do silêncio acabou me impactando bem lá. Eu também não vi problema nessa questão. Eu só estranhei no início, que eu falava assim, como assim não tem ninguém andando no centro aqui? Isso é o centro da cidade, né? Mas depois eu entendi como é que funcionava e achei ótimo, até porque se a gente estava de carro, a gente poderia andar de carro. Isso. Então, se você for para o Texas, é imprescindível que você alugue um carro. Não existe isso de Uber. Eu acho que Uber, assim, claro que existe Uber lá, mas deve ser extremamente caro, porque os trajetos que você vai percorrer são imensos. Você vai chamar Uber para tudo, então já aluga um carro já de uma vez. Aí, enfim, nós fomos em lojas e nós fomos comer coisa em café, comemos comidinha típica, donuts, essas coisinhas assim. Eu não fiz uma lista de lugares aí, nem de nada, de museu, nem nada, mas eu fiz uma lista de comidas que eu queria experimentar. Aí eu coloquei nessa lista donuts, cookies, mac and cheese, barbecue, cheesecake, enfim. Eu tinha a lista que eu queria dar checklist, como que é? Check nela. Check nela. E nesse dia a gente conseguiu encontrar uns donuts. Claro que tinha donuts por todo lado, mas a gente conseguiu encontrar um bom. No sexto dia, nós ficamos na região de Arlington. Isso, que também é uma cidadezinha nessa região metropolitana do Texas. Aí nós não fomos muito longe mais não. Nós pegamos estrada mesmo, pessoal, para ir para Waco e para ir para Tyler. O resto tudo ali naquela região. E aí nós fomos em Arlington, uma cidade que nos encantou, porque muito bonita, né, amor? Muito bonita. Muito bonita e muito bacana lá andar. As cidades lá parece que são muito bem estruturadas, as ruas são largas, as calçadas são largas, tem muito local para você estacionar e tem muito local para estacionar de graça também, sem ser área de comércio, de loja. É tudo muito limpo, é tudo muito bem cuidado. Eles tinham acabado de sair do inverno, mas até os jardins, as coisas estavam tudo bonito. Tudo muito bem cuidado. E aí lá nós fomos até a frente da prefeitura, né? Ou seja, fomos fazer coisas que a população faz. Né? A gente sentava num banquinho, ficava, vamos ficar aqui vendo o pessoal passar. Comemos um cookie lá na loja de cookie, né? Nesse dia a gente almoçou no Olive Garden, que era um local que também é uma rede de lá, não sei se de lá, né? Uma rede famosa, então a gente foi também em um parque, a gente ficou andando de carro, a gente acabou encontrando um parque como se fosse assim, não é um parque de diversão, é um parque de... O parque da cidade. Igual tem o Parque Municipal em Belo Horizonte, igual tem os parques lá no São Paulo, tem o Ibirapuera, né? Mas não é parque para você ficar andando dentro do parque. Lá as pessoas fazem piquenique, ficam assistindo os filhos jogar beisebol. E nós vimos 2 partidas de beisebol lá. Entendemos nada, mas os meninos estavam lá. Era de criança, era coisa de criança. Coisa de criança. Os meninos branquinhos lá, com aqueles capacetes, com aquelas roupas tudo de beisebol lá, e nós vamos ver como é que é e tudo. E foi lá que eu consegui comprar um sorvete do carrinho de sorvete, que eu era doida pra provar um sorvete do carrinho de sorvete. E lá tá vendo que era coisa assim, do pessoal mesmo, né? Isso. Ou seja, muito pouco provável que a gente encontrasse com algum outro turista lá, a não ser que fosse um turista que estivesse acompanhando uma daquelas famílias.
mas a gente foi lá para ver. E a infraestrutura do parque, sensacional. Parecia que era coisa paga. E o pessoal também lá é muito atencioso, Ah, viu? sim. O pessoal fala que americano é frio, não sei o quê. Não tivemos essa sensação. Foram super educados com a gente. Você lembra, amor, aquela hora que eu tava sentada sozinha, você tinha ido ao banheiro e o pessoal tava tentando se comunicar comigo e eu não percebi que eles estavam tentando falar comigo? Eu estava viajando, vendo beisebol? Não, eu tava vendo um esquilo. Eu tava assim, vidrada no esquilo, tava assim, impressionada. Foi o primeiro esquilo que eu vi. E eu tava apaixonada pelo esquilo e o pessoal me gritando e eu não sabia que eles estavam falando comigo. Eu achei que eles estavam vibrando por causa da partida de beisebol. E aí quando você chegou é que eu percebi que eles estavam tentando conversar comigo, brincar, coisa assim, só pode ficar aqui quem torcer pro time e tal. Querendo puxar a conversa. No segundo dia nosso que nós fomos no Line Dance lá também, o pessoal que tava lá dançando, eles vinham e nos abraçavam. Que a gente ficou meio assim, nós não vamos invadir o espaço deles, porque a gente pensa que brasileiro é muito caloroso, tudo. Um pessoal super educado, mas super caloroso também, super atencioso, sabe? Não achando que o povo lá era frio, Nesse dia do beisebol, a hora que eu olho pro pessoal, a gente tá falando com você, quando eu entendi. Ai, desculpa, eu tava olhando no esquilo, eu não sabia que era comigo, eu achei que vocês estavam falando com o pessoal do beisebol e tal. Não, o pessoal é muito gente boa. Mas muito gente boa mesmo, muito educado, sabe? Muito calorosos de recepcionar a gente também. E aí esse foi o sexto dia. Sexto dia. E no sétimo dia, nós descobrimos uma outra cidade também, que foi outra surpresa, que foi sensacional essa. E essa não tava, assim, nem no roteiro. A gente foi parar nessa cidade, assim, de uma forma muito... Acidental. Que eu nem sei como que nós vamos parar lá. Alguém tinha comentado no TikTok que era pra gente ir em Grapevine, que Grapevine aconteceu um incidente envolvendo Bonnie e Clyde, que onde houve a execução de um policial. Vocês estão vendo que ele quer ir em cidade onde teve acontecimento importante para a segurança pública. É por isso. Pois é, mas é minha área, né? E lá foi onde teve essa reviravolta, onde Bonnie e Clyde, que eram então vistos, né, como heróis nacionais, que eles estavam roubando banco, porque banco era visto como os opressores do povo, ali houve uma virada de chave em razão desse incidente e eles passaram a ser vistos como inimigos públicos. Tipo assim, então vamos a Grapevine. E chegamos lá. Nós não fomos por isso. Nós não fomos por isso. Alguém falou e eu falei assim, infelizmente não dá pra gente ir. Ele falou isso, eu li esse comentário no terceiro ou no quarto dia, e eu falei assim, infelizmente não dá pra ir, não foi programado, não tem dinheiro, e de repente... A gente achou que era longe. Achou que era longe. No sétimo dia estávamos nós lá e, aqui é o lugar. Do nada a gente vê uma placa, bem-vindos a Grapevine. Então, beleza, então já que estamos aqui, estaremos e permaneceremos. Mas eu sei por quê. Por que nós fomos parar lá? Nós fomos procurar uma loja de equipamentos de segurança para adultos. Ah, sim, E aí acabou que nós fomos na Texas Gun. Eu acho que o nome é esse. Ou Texas Gun. Procure isso. E acabou que a gente jogou a localização no Google Maps e depois que a gente saiu de lá, a gente foi dar uma volta perto dessa loja de equipamentos de segurança e a gente viu que estava em Grapevine. E pronto, e aí estávamos lá. E aí, a cidade lindíssima. Essa cidade, Arlington, que nós gostamos demais, ela tem uma vista mais um pouco moderna. E Arlington e Grapevine tem uma ideia assim, um pouco mais antiga, assim. Ela é uma cidade mais plana, não tem tantos prédios, mas lindíssima cidade. E tem a estação do trem lá, que foi o lugar onde eu me emocionei, porque eu vi uma estátua lá de um casal se abraçando. E aí eles podem estar se despedindo, e ele estava indo para a guerra, ou chegando da guerra, né? Eles podem estar se abraçando porque estão se reencontrando. E eu falei que o artista teve uma sensibilidade muito grande em captar as feições do rosto do pessoal. E que lugar bonito, todo lugar, a estação de trem é bonita, o monumento, né, que tem lá aos heróis americanos que foram lutar nas guerras. Então, assim, um lugar muito bacana, eu fiquei emocionado lá. E gostei demais de ter ido a Grapevine. E pretendo voltar lá mais uma vez. Com várias. A arquitetura, o visual de Grapevine é muito parecido com o de Fort Worth, só que não tem turistas. É basicamente isso. É muito bonito, muito preservado, não tem tanto trânsito. Na verdade, tem pouquíssimo trânsito, raramente passa um carro pela rua principal. E o legal de Grapevine é você andar pela rua principal, olhar as lojas, entrar em uma cafeteria. Temos um sanduíche lá muito bom no final do dia, Delicatessen. Isso, aí de alemães. Até saiu um pouco, né, o pessoal de... Acho que existe uma Viena, né? É uma cidade... Nem lembro. Passou. Mas antes disso, a gente tinha almoçado também no Hutchins, em Grand Pear. É uma churrascaria muito boa, um dos melhores churrascos que a gente comeu. Os acompanhamentos eram divinos. Acho que os melhores acompanhamentos foram dessa churrascaria.
E basicamente isso, né? E no 8º dia foi o dia que a gente teve para voltar para casa, para se organizar, devolver o carro, ir pro aeroporto. Basicamente isso. Dicas, né? A gente ficou em um local que eu acho que é privilegiado. Quem tem vontade de conhecer a região de Dallas-Fort Worth, eu sugiro que se hospede na região de Grand Prairie, porque tá no meio, você vai conseguir se deslocar bem se você pegar um carro. E, sei lá, 30 minutos para um lado, 30 minutos para o outro, muito tranquilo. Além disso, você consegue conhecer outras cidadezinhas que estão nessa região. E vocês vão ver que existem muitas cidades. Grapevine, Arlington, Irving, tá tudo nessa metrópolis. Então, é bem facinho. E a questão do Google Maps. Como a gente, então, queria fugir do que era específico para turista, favoritar os estabelecimentos no Google Maps ajudou demais. A gente tinha liberdade de sair e de poder parar onde a gente queria. Dirigir lá super tranquilo, pessoal. Tudo bem sinalizado, a rodovia é muito boa. O asfalto tem pequenas irregularidades, para não falar que ele é perfeito, mas não é nada que se compare àquilo que a gente tem aqui no Brasil. Você pode confiar na infraestrutura que você não se decepciona. No fim das contas, amor, você sentiu falta de não ir a museus? Não senti falta nenhuma, até porque nós rodamos lá e a ambientação das coisas que aconteceram lá, porque aconteceram naquele local, eu estava imerso naquele ambiente. Eu também não senti falta, até porque eu acredito que a gente consegue entender muito da história da nossa casa. E hoje a gente tem tanto material disponível no YouTube, nas plataformas de streaming, que a gente consegue ter essa imersão, né? E conhecer mais da história. Isso, e tem até um negócio assim, que eu gosto muito de história, sabe, pessoal? Podem me julgar agora, mas eu vejo que força-se muito a barra também para criar certas importâncias históricas a determinados fatos que não têm importância histórica. Então, alguém um dia chutou uma pedra aqui, fulano fez tal coisa. Nem tudo. É claro que às vezes pode ter um significado para uma família, pode ter um significado até para uma determinada região, mas nem tudo é tão importante assim, sabe? Então, as coisas têm que ter um significado para você, é aquilo que comunica com você. Só, a gente não foi a museu, mas a gente foi até o local em que houve o problema do Kennedy. Foi assassinado, então a gente foi naquele local. Então Isso. A experiência é diferente. A gente não precisava entrar lá para saber os detalhes de como tudo aconteceu, mas estar lá era interessante. E outra coisa que eu acho interessante, quando nós chegamos em Grand Prairie e vimos aquele monumento, que a gente estava na estação de trem, aquilo para mim é história. Eu não preciso Grapevine. ir... Grapevine. Nem sei, Grand Prairie não, Grapevine. E a gente estava lá vivendo aquele momento, na estação, a gente viu aquele monumento, a gente começou a imaginar como as coisas aconteceram naquele momento. Aquilo para mim é que é interessante. Isso. Mas claro, vai de cada um. Um. E essa é a nossa história no Texas. Se alguém quiser mais alguma coisa, pode deixar as perguntas, né, os comentários. Se discorda de alguma ideia nossa também, pode deixar nos comentários. Se ficou bravo, escreve em caps lock, que a gente vai ver que você tá bravo. Sobre esse negócio do Google Maps, sobre como fazer para colocar as coisinhas no favoritos, eu gravo um videozinho bem rapidinho mostrando para vocês como que é. Tá isso. Então, é isso. E, mais importante, quando for viajar, que as coisas façam sentido para você também, né? Que às vezes todo mundo fala, o lugar é bonito, ou lá tem tal coisa, e aquilo não te comunica, você não acha aquilo grandes coisas. Mas o mais importante na nossa viagem, eu acho que foi a gente ter liberdade enquanto a gente estava lá. A gente não queria ficar refém de uma programação. Então, acho que isso acaba que fez diferença pra gente. A gente conseguiu conhecer muita coisa, não foi uma viagem cansativa, foi uma viagem muito prazerosa. Então, acho que isso foi interessante. A gente não tinha que seguir, sabe, aquela planilha, todos aqueles horários. Um super roteiro. Isso aí. Então é isso. Então, até mais. Até mais, pessoal.